um homem que foi preso suspeito de agredir com cinto o filho de apenas 5 anos de idade. A denúncia foi feita pela esposa e pela madrasta da criança, que tem transtorno do espectro autista. Francisco Filho tem uns detalhes. Olha a prisão desse eu não sei nem como classificar, é um monstro mesmo, é uma pessoa, eu não sei nem como, eu posso me referir não é um ser humano, quem faz isso. Fazer com qualquer criança já é um absurdo, quando se trata do próprio filho, que ele conhece muito bem, é um absurdo. Portador ele tem o transtorno do espectro autista, né? Imagina o efeito disso na criança, e foi preso, e deve ficar preso, vamos torcer para ele ficar preso por muitos anos, viu? Em cima do fato, Francisco Filho, na tela. O Conselho Tutelar de Teresina e a Polícia Militar foram acionados para irem até uma casa no bairro Parque Piauí, na zona sul de Teresina. Lá um homem estaria batendo e com um cinto o seu próprio filho de apenas 5 anos de idade. Quando os policiais chegaram no local, realmente constataram a veracidade. O pai, furioso, porque o filho estava com uma atitude que ele não desejava, começou a bater com o cinto. Isso chamou a atenção dessas pessoas que denunciaram, a madrasta dessa criança principalmente. E até chamou aí a atenção da polícia, que, bastante emocionado, o sargento Amorim nos contou que as marcas da violência ficaram espalhadas no corpo dessa criança, que a polícia ainda não tem a certeza, mas que tem o espectro autista. Ele trabalha com serviços em uma mecânica, em um posto também na Zona Sul. Ao chegar em casa, não gostando da atitude do filho, começou a espancar essa criança. O Conselho Tutelar já tomou de conta e já pegou a guarda dessa criança. A madrasta veio aqui bastante abalada, não quis gravar com a nossa equipe de reportagem e informou que vai, mesmo assim, prestar depoimento contra esse agressor. A mãe não se sabe quem é, mas covardemente a polícia confirmou que ele bateu e muito com um cinto, deixando marcas nessa criança. A gente fazendo ronda ali nas mediações do Parque Piauí, e aí pessoa do Conselho Tutelar pediu uma ajuda que a gente pudesse chegar até esse local dessa casa, porque tinha recebido vários telefonemas de hoje que um pai estava espancando uma criança de 5 anos. Nós chegamos lá, até o portão, estava só a madrasta. De pronto ela nos recebeu, adentramos a casa e constatamos que a criança está lesionada nas costas de cinto, que tem a figura de uma fivela completamente desenhada no... De cinto? De cinto, é a tatuagem feita da criança, está lá. Muita maldade, né? Tá a marca grande, tem nas costas, no peito, e a criança no braço. É autista ainda, comandante? Olha, eu não vou lhe afirmar se é, mas ela tem um aspecto. Tem um aspecto, eu não posso lhe afirmar porque eu não tenho conversa. Estava relatando aqui, né? Provavelmente porque ela conhece mais ele, né? Agora, no dia a dia. O motivo a gente perguntou, a madrasta só disse porque a criança estava lá gritando, chorando, querendo ir para a casa da mãe, ele é separado da mãe dele. E aí quando ele chegou já foi espancando a criança. Se você tivesse visto lá, você ia sentir na sua pele, que eu senti. Que o senhor está emocionado. Então, porque eu senti, eu via ele ali como se fosse um neto meu. Você vê a cena forte, rapaz. Com ele calmo, friamente, a gente só deu a voz de prisão, ele perguntou o porquê. Eu expliquei ele o porquê, por ter espancado a criança, filho dele, e nesse momento para cá ele ficou em silêncio. Olha, você acompanhou a indignação do policial que atendeu a ocorrência. Como o policial disse, olha, eu senti na pele como se fosse um neto, como se fosse um parente meu, uma pessoa, sangue do meu sangue. Agora eu vou reproduzir aqui o comentário do Neném e do meu primo, que é um comentário que traduz muito bem essa situação. Veja só os papéis de cada um nessa história. Primeiro, normalmente é o padrasto que faz isso. Né? Normalmente é o padrasto que faz isso. Nesse caso, foi o pai biológico.
Em outra situação, a madrasta ficaria ao lado do pai. Não, nesse caso, a madrasta vai testemunhar contra o pai. Para se ter uma ideia, de acordo com o que disse o policial, que a situação foi grave. Grave em que sentido? Grave no sentido de que ele foi muito agressivo com a criança. Existe, inclusive, nós tratamos aqui, se eu não me engano, com o deputado estadual Dr. Vinícius Nascimento, essa questão do transtorno do espectro autista, é preciso ter uma abordagem específica, um tipo de abordagem, quando a criança está agitada, chorando, tem uma abordagem específica. Não pode ser uma abordagem qualquer, tem que ter uma abordagem específica para acalmar, para acolher. E o pai, já disse essa história aqui inúmeras vezes, tem a função de criar, tem a função de educar e tem a função também de proteger. Nesse caso, é o vilão supremo. É o vilão supremo. E nessas condições, aqui na câmera 2 aqui. Agora, o problema todo é que eu acho, e não sou só eu que acho, não, mas muita gente, uma certa, por exemplo, foi um caso, digamos, de média complexidade? Não, foi um caso grave. Aí você vê o depoimento do policial, foi um caso grave. Mas na hora de da audiência de custódia, enfim, da avaliação, vai solto, tem algumas medidas, digamos, restritivas, a criança agora está com conselho tutelar, vai ficar com a mãe, enfim. Mas ele tem que ter uma punição, não importa, porque ele diz assim, não, a punição é tirar a criança dele. Ora, se ele está preocupado com a criança, quem bate na criança, no filho, como ele bate, está preocupado em ficar com o filho, para ele vai ser um alívio tirar o filho da casa dele. Ele tinha que ter uma punição, para que isso servisse de exemplo, não só para ele, mas também para outras pessoas. Que batem em filhos, em parentes, que têm transtorno do espectro autista, ou pessoas que não têm transtorno do espectro autista, em qualquer situação, é um crime da mesma forma.